continuar com a professora Ana Amélia Carvalho, portanto, que é professora catedrática na Universidade de Coimbra e, portanto, ela é professora catedrática de Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação na Universidade de Coimbra, leciona na área de Tecnologia Educativa das unidades curriculares, processos de comunicação e educação, jogos de aprendizagem, web, usability, testing, formação e educação, online aos cursos de primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo de estudo. Também tem lecionado em cursos de mestrado e doutoramento no Brasil, em Moçambique, em Timor e na República das Maldivas. Tem coordenado vários projetos iniciais pela FCT e tem integrado equipas de projetos europeus. A sua investigação tem-se focado no processo de ensino com recurso à tecnologia, nomeadamente podcasts sobre educativos digitais, aprendizagem colaborativa, flip learning, peer instruction e gamificação. Propôs um modelo para o estudo de casos com base na teoria da flexibilidade cognitiva, o MOMUP, modelo de múltiplas perspectivas. Tem publicado artigos em revistas e comunicações em congressos nacionais e internacionais, capítulos de livros publicados em Portugal e no estrangeiro, na área da tecnologia educativa, e tem organizado vários livros, sendo o último sobre aplicações para dispositivos móveis, nomeadamente Carvalho 2020, aplicações para dispositivos móveis e estratégias inovadoras de educação, Lisboa, Ministério da Educação, DGE. É ainda coordenadora do LabTE, Laboratório de Tecnologias Educativas, na Universidade de Coimbra. Desde 2012 organiza o congresso EJML, Encontro sobre Jogos e Mobile Learning, e este ano decorreu online. Portanto, muito obrigado também à professora Ana Amélia Carvalho por se disponibilizar para estar aqui connosco e partilhar, portanto, a sua vasta experiência, e hoje vem-nos falar sobre gamificação, uma forma de motivar a aprender. Portanto, eu queria só ver se encontrava a Ana Amélia aqui entre os vários participantes para poder destacar, portanto, a sua imagem. Há bocado estava aqui no segundo quadro, agora está aqui no segundo quadro. Boa tarde, Ana Amélia, e, portanto, muito obrigado por estares aqui presente hoje. Boa tarde a todas e a todos, aos colegas que também encontro aqui. Gostava de agradecer ao professor Mauro Figueiredo pelo convite, estou aqui com muito gosto e vou tentar conduzir a minha intervenção de uma forma que seja agradável também para as pessoas. Como já o professor Paulo Dias mencionou, é difícil manter a atenção e embora muitos de nós que já somos professores não temos a idade dos nossos alunos, não é verdade, que já nasceram com os dispositivos móveis no bolso, também nos fomos habituando a eles de alguma forma e por isso também não temos muita paciência, não é? Mas de qualquer forma tentarei conduzir-vos com algumas ideias. Entretanto, alerto as pessoas que eu no fim faço umas perguntinhas para ver se a minha assistência está com atenção. Bom, eu vou partilhar então aqui uma apresentação, deixem ver se me dão autorização. Okay. Certo. Então, a minha apresentação vai ser então, como o professor Mauro já mencionou, sobre gamificação e há muitas formas de entender a gamificação, por isso eu peguei num aspecto que acho que é mais funcional e que nos possa ser útil, quer como docentes, quer como também com algumas intervenções que podemos fazer na sociedade. Ali eu coloquei como subtítulo na aula e na sociedade, mas poderíamos também ter na escola, não é? E esta é uma preocupação que eu também tenho com os meus alunos. Os nossos alunos, e sobretudo quando começam a trabalhar com os do primeiro ano, como vocês vão verificando, eles vão tendo alguma dificuldade de estar concentrados. E eles chegam ao primeiro ano e estão na mesma, não é? E por isso, quando a pessoa tem uma turma muito grande, eu chego a ter uma turma com 90 alunos, motivá-los, mantê-los interessados durante 3 horas e meia, não é tarefa fácil. E por isso a pessoa acaba por ter que utilizar várias estratégias. E por isso também vou usar como exemplo uma das tarefas que lhes solicitei sobre a gamificação aplicada à sociedade. Bom, mas primeiro, então, vamos começar pelo conceito de gamificação.
Gamificação, pronto, uma adaptação a português, há quem seja contra, diga que será melhor utilizar ludificação, pronto, mas agora não vamos entrar por aí. E então o termo gamification, não é gamificação, gamification, remete-nos também de imediato para o conceito de game, o jogo, não é? E então o que é que nós podemos ir buscar ao jogo? Eu aqui chamo de já a atenção de todos que nos estão a acompanhar, que gamification não é jogo, está bem? Esta é uma ideia que é importante e depois vou explicar um bocadinho melhor isto. Ora bem, gamification, então, e a relação com o jogo, um aspecto que é muito importante prende-se com o facto que os jogos digitais captam-nos a atenção, em particular porque mexem com as nossas emoções. E esta é uma ideia importante. Nós, para envolvermos alguém, trabalhamos emoções, em boa verdade. O Jasper Juhl também nos chama a atenção que quando jogamos, nem sempre estamos com uma carinha satisfeita, não é? Muitas vezes temos tensão, desespero, frustração, etc. Sempre uma vontade de mudar de nível, de conseguir ter sucesso. Ora, reparem também que em algumas imagens, não é? Que nos reportam estas ideias, atenção, não é? Porque muitas vezes vemos pessoas a jogar, aliás, a primeira imagem que tem, os miúdos estão satisfeitos, mas nem sempre é assim no jogo. E é por isso que o jogo é aliciante, não é porque é fácil, entendem? Os garotos, os nossos alunos, não gostam propriamente de coisas fáceis, gostam de coisas desafiantes. Mas desafiantes, bem adaptadas ao que eles sabem, não é? Porque se for demasiado difícil, eles não conseguem superar. E por isso temos assim mais aqui algumas imagens em que mostra realmente a luta, um certo sofrimento para superar uma prova. Por outro lado, esta ideia... Bom, houve aqui uma pequena interferência, mas esta ideia de fracasso vai... Pronto, está bem. Vamos então retomar. A ideia de fracasso também é estimulante, acaba por ser estimulante para os alunos, não é? Que eles querem recuperar, quer seja para os jogadores, e depois vamos reverter alguns destes pontos para os alunos. E por isso também Jasper Juhl, o que ele nos diz é que os fracassos vão-nos acabar por motivar a jogar mais, a insistir, não é? Ao fim e ao cabo eles são bons, os jogos acabam por ser bons para nos motivar e testar as nossas capacidades de resiliência também. E esse é um aspecto importante. Bom, esta foi uma pequena introdução só sobre a importância que têm os jogos, porque o conceito de gamificação está muito relacionado com o jogo. E então, pronto, ainda havia aqui este aspecto, o desejo de sucesso, e todos gostamos de ser competentes, não é? Ninguém gosta de ficar no lado do insucesso, embora o insucesso seja importante para superarmos, não é? Pronto. E muitas vezes os nossos alunos temos que os convencer assim, não conseguiram, mas vão tentar, não é? Que é o que o jogo faz, não é? O jogo, quando a pessoa não consegue mudar de nível, estimula, não é? Vários jogos já são criados de forma a que a pessoa interrompeu o jogo e é estimulada a jogar, não é? Para não parar, para estimular. Pronto. E por isso nós queremos sempre uma prova superada porque nos sentimos bem. Sentimos que prova superada, sentimos mais competentes. E isso é algo que é muito importante. Mas então dizia eu que íamos passar a uma definição de gamificação. Uma das primeiras definições, mas que é bastante consensual, é apresentada pelo Terting et al. Já em 2011. E reparem, tem a ver com o jogo, não é? Isto é algo que eu gostava que tivessem atenção. Por isso a gamificação tem a ver com elementos de design de jogos, mas que são... Estes elementos de design de jogos são utilizados em contextos que não são propriamente jogos, não é? Ou seja, muitas destas ideias de gamificação foram utilizadas no marketing, nas empresas, e depois, só mais tarde, é que passou para a educação. Por um lado, esta ideia. Depois, o CAP também tem uma definição que é complementar a esta. Por isso, nós temos as mecânicas dos jogos, portanto, os elementos de design dos jogos, a estética e o pensamento. E qual é o objetivo? E aqui é que é o que ele traz de novo. É envolver as pessoas, motivar para a ação e resolver problemas.
não é? E isto, o que é que pretendemos com esta ideia de gamificação? É não deixar que os nossos alunos fiquem indiferentes. Por isso, nós temos que os motivar, arranjando dificuldades que eles vão superando, missões, tarefas a realizar, envolvendo-os. Esta é que é uma ideia muito importante. Bom, e vamos passar aqui, vou-vos mostrar, provavelmente conhecem, não é? Que a gamificação prende-se muito com mudança de comportamentos. E nesse ponto de vista, isso está realmente bem estudado e há vários resultados neste sentido. Eu vou-vos mostrar este vídeo, não sei se provavelmente alguns conhecerão, que nos dá uma boa ideia sobre a alteração de comportamentos. Reparem, se nós conseguirmos motivar os nossos alunos, porque a ideia destes princípios também do Fun Theory é nós mudarmos o comportamento dos nossos alunos, mas de uma forma que os diverte. E nos diverte também a nós enquanto estamos a ser criativos, para propor algo diferente. Na própria escola, criarmos ideias interessantes, ao fim e ao cabo, gamificar determinada atividade, ou para eles mudarem determinado comportamento. Compreendem? Estão a ver? Vou-vos dar um outro exemplo, que também acho muito interessante. E este é em Lisboa. Born to live their lives. I'm born to dance. Want me to work like a dog in a full-time job? Haha, I'm born to dance. Don't wear no coat, no tie, no shirt, and even no pants. I'm born to dance. You shaking your head? Well, I'll be shaking my ass, cause I'm born to dance. I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, girl. Do you wanna shake it? I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, yo. Watch me dance now. Smart.
Estão a ver? Por isso, são 2 exemplos que nos podem inspirar para determinadas coisas que podemos fazer na nossa escola. Isto depende, é evidente que temos que ser um bocadinho criativos, também não disse que não é? Alguma vez tinham-se lembrado que para as pessoas optarem por ir pelas escadas simulavam um piano, um teclado e as pessoas subiam? Estão a ver? Isso não são ideias, mesmo esta acho engraçadíssima, não é? Do semáforo, não é? Particularmente para pessoas que gostam de dançar e gostam de música, ficam... Aliás, o semáforo tem muito mais piada se mexer. Entretém-nos. Lembram-se, já que há muito, é uma história, não tem propriamente a ver com a gamificação, mas quando se criaram os elevadores e para as pessoas não se aperceberem quando os prédios eram muito grandes, para não se aperceber que ia muito tempo numa caixinha fechada, um psicólogo sugeriu pôr um espelho, não é? O facto de ter o espelho, as pessoas vão olhando para o espelho, não veem, não se apercebem do tempo que estão dentro do elevador. E reparem, ao fim e ao cabo é ocupar-nos, chamar-nos a atenção para outros aspectos. Não é? Nós podemos criar situações que divertem de certa forma os alunos e eles mudam o comportamento. Não é? Isso é que é uma parte que também acho interessante. Mas bom, vamos continuar. Por isso, este aspecto é importante. Não é? A gamificação ajuda muito e tem realmente efeito na alteração de determinados comportamentos. Porque a parte fácil, muitas vezes, é mudar alguns comportamentos. Bom, mas então, quando nós vamos, muitas vezes, utilizar, se quisermos aplicar a gamificação, e já vimos que a gamificação mexe com as emoções, não é? E é por isso que cada professor conhece melhor as suas turmas, sabe o que é que os alunos são sensíveis, não é? Porque muitas vezes, dependendo das turmas, eles são sensíveis a determinados aspectos, que a pessoa pode utilizar para os motivar. O modelo que eu vos vou fazer referência agora é o modelo Octálisis, do Shu, que foi proposto em 2015, e que também tem, ele não foi criado diretamente para o ensino, mas tem vindo a ser aplicado no ensino. Reparem, Octálisis, porque realmente tem 8 componentes, e a primeira aprende-se com o sentido épico e vocação, ou seja, em que nós vamos desafiar os nossos alunos a fazerem algo pelo bem da nação, de determinadas obras, Reparem agora, o meio ambiente é excelente para nós os envolvermos, não é? E reparem, se pudermos envolver sempre o lado positivo, é muito mais agradável, não é? Em vez de dizerem, se não fazem isto, têm estes pontos, não, se fizerem isto, têm estes pontos. Reparem, eu não sei, pronto, a minha experiência é assim, de antes uma pessoa pedia um voluntário e facilmente arranjava um voluntário. Agora não é bem assim. Então, voluntários, e quem se oferecer para esta tarefa tem tantos pontos. Reparem, como eu já vos disse, já foi muito fácil lecionar no ensino superior, porque os alunos estavam calados e atentos, mas agora não é bem assim. Não é? Eles também mudaram. Por isso, nós temos também que ter outras estratégias. Por isso, pode ser esta forma, apelar ao sentido épico dos nossos alunos, fazer algo, como eu já vos mencionei, o meio ambiente é uma excelente aposta, não é? Porque eles são sensíveis também a isso. Pronto, o desenvolvimento e a realização, e consoante eles vão superando etapas, não é? Também a capacidade criativa é outro, e a importância do feedback vai sendo dado. A propriedade e posse, não é? Porque de uma forma geral todas as pessoas gostam de possuir algumas coisas, nem que seja, reparem, todas os rostinhos simpáticos com os emoticons, etc., que podem ser atribuídos aos alunos, consoante tarefas que eles vão executando, são formas de gamificar e que são interessantes. A própria influência social que eles vão tendo uns nos outros, a escassez e a impaciência, ou seja, eles têm que executar uma tarefa e podem repetir várias vezes a tarefa, por exemplo, fazer um quiz. Eles fazem uma vez um quiz, a nota foi fraca, vocês permitem que eles façam outra vez, então, mas depois chega uma altura que durante um tempo não permitem fazer ou julgar, isto pode incluir, é assim, a gamificação não é o jogo, mas não quer dizer que não possam utilizar jogos no meio das atividades de gamificação, entendem? Não sei se isto aqui vai complicar um bocadinho, mas esta ideia é importante, não é? A gamificação baseia-se nos princípios dos jogos. Não é por vocês estarem a jogar que estão a usar a gamificação, mas nós podemos muitas vezes utilizar uns quizzes no meio, que eles também se divertem, não é? Dentro das atividades a gamificar. Bom, espero não ter baralhado, porque não era essa, vamos lá ver. Pronto. O facto de haver alguma imprevisibilidade, porque para não ser tudo garantido, não é? Para ser estimulante, é uma componente importante.
E por outro lado, a noção também de perda, não é? Se eles não fazem determinadas coisas, vão acabar por perder pontos, etc. E isso, normalmente, as pessoas não gostam. Bom, estes são aspectos importantes, não é? Segundo este modelo, e reparem que nos chamam a atenção de aspectos, pronto, que são mesmo marcantes, não é? O sentido é que, como eu mencionei, os pontos que podemos ir atribuindo aos alunos, às vezes aparecerem coisas que eles não estão muito a contar, a ideia deles irem possuindo, tendo a posse. Reparem, vocês podem convidar, vocês agora vão ser excelentes nisto, vão ter uma missão e, consoante vão sabendo mais sobre estes conteúdos, vocês vão subindo determinados níveis, não é? E é uma outra forma, uma roupagem um bocadinho diferente, nós, enquanto docentes, interessa-nos que os nossos alunos sejam interessados, queiram aprender. E aqui pode haver algumas estratégias. Depois podemos debater alguns aspectos, para eu agora não causar aqui muita entropia. Pronto, basicamente, há dois tipos de gamificação, segundo o Kaplan-Meier. O primeiro tipo, que é o mais simples, é a gamificação designada como estrutural, que realmente corresponde à aplicação de mecanismos do jogo, um conteúdo que já existe. Por exemplo, vou-vos apresentar aqui um exemplo, que é um dos mais conhecidos, ou pelo menos porque foi um dos primeiros a aparecer, do Lee Sheldon. O que é que ele faz? Tem vários níveis, não é? Os alunos, consoante vão avançando nos níveis, podem vir a tirar o A, corresponde ao nosso muito bom, excelente. Eles vão fazendo um percurso em que vão sendo pontuados. Isto é a forma mais simples de gamificar, não é? Vocês vão atribuindo determinados pontos, eles vão somando os pontos e veem. Claro que muitas vezes a gamificação também tem a ver com alguma competição. E alguma competição, desde que não seja levada, pronto, em exagero, pode ser estimulante para os nossos alunos. Pronto, mas a gamificação estrutural, ao fim e ao cabo, nós temos um conteúdo que já costumamos dar, vamos agora atribuir determinados pontos, determinados bónus, etc. Depois vou-vos dar alguns exemplos. E depois, o outro tipo de gamificação prende-se com a gamificação de conteúdo. Neste caso, aqui é tudo feito de raiz, não é? Por exemplo, havia um caso, um trabalho até na Universidade Aberta, da Cláudia Gomes, em que uma unidade curricular de francês, por isso o que é que foi alterado? Foi criada uma história em que as pessoas têm que procurar uma série de informação para um requisito de uma viagem, não é? E por isso todas as atividades vão sendo feitas à volta dessa história. Agora, esta, assim, é muito mais trabalhosa, não é? Podemos começar por aplicar numa aula, numa unidade curricular, uma componente, um módulo, porque uma unidade toda, não é uma disciplina nem íntegra, gamificada, seria interessante, mas é muito mais trabalhoso, não é? Mas pronto, são estas duas componentes e eu depois vou-vos dar aqui alguns exemplos. Portanto, não sei se conhecem a plataforma Classcraft. Esta não é gratuita, esta plataforma. Pronto, é o caso que vos vou apresentar. É um estudo que foi feito pela Dora Freire, é professora de matemática, foi com os alunos dela, no ensino profissional, que ela fez. Por isso, os alunos criam o seu próprio avatar e, por isso, põem as características que querem e, consoante vão avançando, vão tendo mais pontos, podem comprar adereços que lhes permitem fazer coisas fabulosas. Inclusive, às vezes esquecerem-se de fazer um trabalho e substituir, pronto, para não serem penalizados, têm muitas vezes adereços em que podem comprar, de certa forma, essa falha. Não é? Pronto. O que é que ela fez com os alunos? Pronto, claro que todas as plataformas têm as suas limitações, não há plataformas perfeitas, esta tem um problema de ser paga, não é também. Os comportamentos que os alunos iam tendo nas aulas, por isso fazer os trabalhos de casa e resolvendo determinados exercícios, eram de imediato inserida essa informação na plataforma e eles viam o resultado, não é? Porque iam vendo os pontos aumentar ou a diminuir, dependendo do caso. Eles também recebiam mais pontos, consoante a professora colocava material na plataforma e consoante eles fossem lá verem essa informação e trabalhassem esses conteúdos, também iam recebendo mais pontos. Não é? Por isso, iam sempre aumentando a sua pontuação ao longo do processo. Os testes não eram feitos na plataforma, eram feitos em papel, em formato mais tradicional, mas o próprio resultado do teste também era colocado na plataforma. E também o sistema permite que haja batalhas entre equipas, que é sempre algo que
os alunos gostam bastante. Eu creio que muitos de vocês já têm usado o Kahoot, por exemplo, não é? E o Kahoot permite, pronto, como outros softwares também, que haja esta luta entre equipas, que é uma coisa que os alunos gostam bastante. Basta até já eles terem alguns prémios que eles também já apreciam bem. Bom, o que é que a professora verificou? Verificou de imediato a pontualidade dos alunos, porque esse era um dos pontos, o comportamento e atitudes que era considerado. Os alunos sabem, não é como eles vão ser pontuados. Por ser pontuais, dava-lhe determinado ponto. E então, eles passaram a ser pontuais. Passaram a empenhar-se muito mais nas tarefas, porque as tarefas também vão sendo pontuadas, não é? E acabaram por também ter melhores resultados no teste. Reparem, porque se eles iam fazendo as tarefas todas, faziam os trabalhos por causa de terem mais pontos, também se estavam a preparar melhor nos conteúdos, não é? Porque uma coisa está bastante envolvida ou relacionada uma com a outra. Pronto, e este é um exemplo, e os alunos gostaram e até pretendiam continuar. Pronto, isto realmente depois tem... Mas há outras plataformas, e eu depois também vos vou referir outras plataformas que podem utilizar. Têm que usar uma plataforma? Não têm. Mas há coisas que são mais facilitadas, não é? Com uma ajuda. Pronto, mas há outras formas de vocês irem pontuando e os alunos vão vendo a evolução que têm. Vou-vos apresentar também, assim, sucintamente, um outro exemplo que se prende com os navegadores da sabedoria, que tem o link se quiserem ver, não é? Para quem ensina, em particular, os Lusíadas, que foi feito pela professora Adelina Moura. Não é? Em que reparem, e aqui, lá está, é um exemplo, não é, de gamificação de conteúdo. É? Pronto, em que aqui ela adaptou, pronto, os Lusíadas são os Lusíadas, mas vai criar, lembram-se de um aspecto do Octalicis que eu chamei-vos muita atenção, que é o sentido épico? É aqui o caso, não é? Por isso, os alunos vão ter que defender os nossos Lusíadas. E então eles vão partir numa aventura dos mestres, mas vão evoluindo, não é? Eles vão começar como aprendizes até chegar a serem os mestres ou os sábios da literatura portuguesa. Por isso, aqui ela trabalhou muito bem vários conceitos, incluindo os alunos têm missões sempre para cumprir. Eu vou-vos dar um outro exemplo, depois vocês têm tempo para mais tarde consultarem, não é? Pronto, e lá está, ao desafio, a caça ao erro, a primeira missão, pronto, e tem sempre um tempo, se repararem, depois agora assim aqui em baixo, atenção a este vídeo, princípio ao fim, são apenas 8 minutos, reparem sempre ser curto, não é? Realmente é muito importante o tempo, reparem, os exemplos que eu vos escolhi para vos mostrar, exemplos de gamificação, de alteração de comportamentos, são breves, porque também ninguém aguenta, não é? Vocês hoje em dia estamos tão fartos de receber vídeos que quando uma pessoa tem muito trabalho vê 30 segundos eu vejo, mas tem 1 minuto e meio, 2 minutos, já não vejo, já não tenho tempo. Por isso reduzo que todos passemos um bocadinho por isto. Pronto. E isto é um outro envolvimento, por isso há pequenos vídeos em que os alunos vão ver, vão identificar um erro e vão completando tarefas, entendem? E eles assim conseguem-se envolvê-los mais um bocadinho. Temos que fazer todos gamificação? Não, mas é uma alternativa que às vezes podemos usar. Não é sempre, também não digo que seja para ser sempre, porque também não será a solução para tudo, obviamente. Pronto, alguns exemplos de plataformas para gamificação. O ClassDojo, provavelmente muitos de vocês conhecem, tem sido bastante usado, assim até para alunos mais novitos, não é? 5º, 6º ano, 7º, que é fácil, este também é gratuito. Pronto, o Classcraft, que já vos referi. Temos também o Habitica, não é? Que permite, este também é gratuito e permite aí que vocês utilizem para determinadas tarefas, etc. Não é? Porque reparem, como eu já referi, as plataformas realmente facilitam o processo em si, de uma forma geral, e mesmo o feedback que vão dando aos alunos. Isso é uma parte interessante. O Edmodo também permite a utilização da gamificação. Porque depois vocês podem ter os crachás que vão atribuindo, etc., que acaba por ser também interessante para os alunos. Vou-vos agora apresentar um outro exemplo que eu lancei aos meus alunos, não é?
como eu vos disse, porque eu normalmente tenho muita preocupação deles também serem cidadãos que venham a ser críticos, não é? E para ser crítico não se pode ser ignorante, não é? A gente não consegue ser crítica, nunca desconhece. Bom, e então, o ano passado, o desafio deles, era melhor a tua zona de residência. E então, eles tinham que identificar um problema na zona de residência, que fosse, quando estão, pronto, em Coimbra nas aulas, ou se moravam noutro sítio, podiam escolher, aí não era que tanto fazia, e tinham que propor uma solução através da gamificação. Reparem, coisas simples como nós vimos ali com o semáforo, ou as escadas, bom, não estou a dizer que seria assim tão elaborado, mas pronto, é mais a ideia que a pessoa pode ter. Eu lembro que havia um exemplo da Fun Theory, que era com as garrafas de Coca-Cola, as pessoas, se metessem as garrafas nos contentores, davam uma música de cada vez que elas metessem a garrafa e as pessoas achavam piada, não é? Iam metendo as garrafas para ouvir as músicas. Pronto. E aqui pronto, havia um problema, tinham que encontrar a solução através de uma proposta de gamificação, teriam que reportar os resultados e redigir um relatório. Bom, depois o que aconteceu, isto foi a proposta que foi apresentada no início do segundo semestre, que foi em fevereiro de 2020, mas depois veio o Covid e eles ficaram com o trabalho, o que mudaram para situações online. Eles acabaram, alguns alunos são muito criativos, em boa verdade. Eu acho que nós muitas vezes esquecemos como eles conseguem ser tão criativos e superar até o que nós conseguimos esperar deles, não é? Pronto. E essa parte foi interessante, o que eles realmente conseguiram fazer. Bom, se quiserem aplicar, que aspectos devem terem atenção? Por isso, o primeiro a terem atenção é identificarem um problema. Se vocês não têm nenhum problema, não precisam da gamificação, certo? Mas se às vezes têm, os vossos alunos há um assunto que eles não gostam muito, que é difícil os motivar, que tal experimentar algo diferente? Pronto, depois, como eu já vos chamei a atenção, cada professor conhece bem a sua turma, tem que perceber bem o contexto e como é que pode usar a gamificação. Essa é uma parte importante. O Zickman e Linder chamam-nos a atenção que, quer dizer, o processo não pode ser sempre o mesmo, que aborrece, não é? Teremos que ter abordagens um bocadinho diferentes e criando desafios diferenciados. Pronto, sabemos que o envolvimento dos nossos alunos é forte a nível emocional. Se eles gostarem do desafio que está a ser lançado, eles acabam por se empenhar bastante. Pronto. Temos que também criar determinadas necessidades para eles também quererem aprender, envolvê-los. Esta é uma componente importante. Por isso, haver uma narrativa, uma certa contextualização, dar-lhes sempre feedback durante o processo, que é algo importante, um reforço sempre positivo, não é? Se nós conseguimos, não é dizer que eles fazem sempre tudo perfeito, não é? Assim, esta parte ficou bem, mas consegue fazer melhor, consegue, e por que não ir mais além? Podemos conseguir ir mais longe. E muitas vezes assim conseguimos motivá-los. A interação social aqui também é uma componente importante. E muitas vezes a utilização depois de algumas ferramentas que os podem ajudar. E eu agora convidava-vos, se não se importassem, de me responder então umas perguntinhas. Será que pode ser? Claro que pode ser, Ana Amélia. Muito obrigado. Vamos pedir agora aos nossos participantes, aos nossos colegas hoje aqui presentes para responderem às várias questões. Entretanto, se houver alguma questão que queiram colocar. As minhas perguntinhas são muito simples. E, portanto, vamos pedir a participação. E, portanto, se houver alguém que queira colocar alguma questão, rapidamente, depois estamos aqui um bocadinho atrasados, mas encurtamos depois aqui no intervalo. Eu já me estiquei, acho que não. Pois não. Está tudo dentro normal. Isto atrasou um bocadinho, mas eu acho que me portei bem no meu tempo, não? Nós já estávamos um bocadinho atrasados. Sim, mas começou tudo atrasado, não é? Atrasado. Gostei muito da apresentação também, Ana Amélia, muito obrigado. Vou-te deixar agradeço. Que é para incluires depois o Milás também nas plataformas gamificadas, porque nós também... Ai, pois é, realmente, pois. Está bem? Tens toda a razão. Espera aí, pois. Vamos lá ver se há aqui alguma questão.
Portanto, o Pedro Pimenta estava precisamente também a referir isso, portanto, que faltou incluir o Milás como plataforma de gamificação. O número provavelmente está na apresentação, Cláudia. Portanto, o número... Digam, pronto, vocês não estão agora a conseguir ver, pois não? Estão a conseguir ver, não? Põe aqui no bate-papo. Ok. Espera aí um bocadinho, eu vou... já está aqui, já eu queria compartilhar convosco. Por isso, nós estamos aqui na primeira, não é? Pronto, a maior parte vocês já conhecem, porque normalmente são sempre as pessoas que estão interessadas e normalmente já conhecem uma série de coisas. Pronto, eu agradeço a participação. Muito obrigado, Ana Amélia. Foi um prazer ter-te aqui, gostei muito da tua apresentação e pelo que vi, pelos participantes também gostaram da tua apresentação. Portanto, isto é uma plateia, digamos assim, de professores que já conhecem o conceito de gamificação, a grande maioria. Exatamente, exato. Sim, conhecem também a plataforma Milás, que também acaba de ter o conceito de gamificação. E, portanto, nós fazemos gamificação não só na plataforma para motivar os alunos para resolverem mais exercícios, e a verdade é que tem um resultado, porque temos vindo a ver alunos que o ano passado, o primeiro aluno que ficou classificado nos prémios da matemática, era um aluno que começou com 60% no 8º ano e acabou, era um aluno da professora Ana Paula Alves, e acabou o 9º ano como sendo o melhor aluno do agrupamento, que no exame da matemática teve 96%. Temos vários exemplos em que isso acontece, portanto é como tu dizias há bocado, portanto os resultados académicos vêm depois, portanto a questão é motivá-los pela gamificação e os resultados aparecem depois. E portanto nós estamos a fazer isso não só na plataforma, como também com os prémios que nós estamos a fazer para motivar depois os alunos também a participarem, a tornarem-se autores, que é um dos grandes objetivos que nós temos, permitir que os alunos se transformem em pequenos professores, porque é o grau mais elevado da aprendizagem. Portanto, para votarem só têm que colocar aquele código. Portanto, penso que a apresentação foi completamente esclarecedora, pois não há questões e, portanto, agradeço mais uma vez a tua participação. Vamos agora para um pequeno intervalo.